Você sofreu ou conhece alguém que tenha sofrido um acidente de trabalho, mas não tem certeza sobre quais os direitos estão envolvidos pela lei? Como as decisões judiciais se posicionam sobre a reparação dos danos sofridos? Quais são os documentos necessários para dar entrada ao benefício social? Hoje vou abordar o tema acidente de trabalho. Quais são os meus direitos? Se esse tema é do seu interesse, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você receberá as notificações do canal. Acidente de trabalho, afinal, é o tipo de acontecimento que ninguém deseja passar. Além de estar associado à perda ou redução da capacidade de trabalho, ou até de morte, tempo sem desfrutar de lazer, estará também envolvida a dor, mal-estar causado por lesões, preocupações relacionadas à saúde e até, por que não, o aspecto financeiro decorrente do infortúnio. E o que pode ser considerado o acidente de trabalho, afinal? O acidente propriamente dito, isto é, o sinistro decorrente do exercício do trabalho que ocorre dentro do local de trabalho, ou em trajetos de trabalho, por exemplo, choque elétrico, fratura, choques contra objetos, contusão e esmagamento. Uma queda de escada, por exemplo, ou uma queda da cadeira, uma torção de tornozelo, golpes provocados por ferramentas, são os mais frequentes, segundo dados da Secretaria da Previdência Social. Além disso, também são considerados acidentes de trabalho as doenças ocupacionais, relacionadas a determinadas atividades, desempenhadas de acordo com condições específicas em que o trabalho é executado, e as doenças do trabalho, que estão relacionadas às características do ambiente de trabalho, mas não necessariamente ligadas à atividade exercida pelo trabalhador. A perda auditiva, relacionada a ambiente com muito ruído, é um dos exemplos mais comuns. São exemplos frequentes de doenças ocupacionais, a ansiedade, a depressão, lesões por esforço repetitivo, Lehrdort, dermatose ocupacional, síndrome do pânico, síndrome de burnout. São causas que são causadas pela forma em que o trabalho é exercido, como, por exemplo, um operário soldador que desenvolve catarata, que é uma patologia com ligação direta com a atividade profissional que ele exerce. Embora parecida, as doenças do trabalho se distinguem das doenças ocupacionais, pois são elas relacionadas ao ambiente de trabalho. Não se relacionam necessariamente com as tarefas desempenhadas, por exemplo, causadas por vírus ou bactérias, por conta de exposição a locais insalubres. Importante ressaltar que o acidente ocorrido no trajeto de trabalho também pode ser considerado acidente de trabalho. Vamos aos direitos, né? O primeiro direito a ser ressaltado para quem sofre um acidente de trabalho é o direito em ter a comunicação de acidente de trabalho, a CAT, emitida pelo empregador no primeiro dia útil seguinte à ocorrência, independente do afastamento do trabalho. Em caso de morte, a comunicação deve ser imediata. O documento de comunicação de acidente de trabalho, mais conhecido como CAT, é importante para comprovar a ocorrência do acidente de trabalho, acidente de trajeto ou doença ocupacional, já abordado. Reitera-se que a responsabilidade pela emissão do CAT é da empresa, mas nem sempre isso é realizado. Em caso de não haver sido realizado o CAT pela empresa, é possível que o próprio funcionário, sua família ou o sindicato da categoria possa emitir o documento do CAT. A realização da comunicação pode ser feita online através do site da Previdência Social ou pelo canal de atendimento. E após o comparecimento a uma agência do INSS, deve-se atentar para o preenchimento adequado do formulário e da necessidade de anexar documentos pertinentes comprobatórios como exames, laudos médicos, sob pena de indeferimento do benefício. A CAT é um documento super relevante
e serve tanto para questões previdenciárias no recebimento do benefício acidentário, correto, como o B91 ou B92, quanto para questões trabalhistas, estabilidade provisória do emprego, por exemplo, faz prova do acidente de trabalho e ajuda em possíveis reparações de dano contra o empregador, em caso de complicações de saúde decorrente do acidente. E por muitas vezes, o empregador não emite o CAT. Por que isso? Para evitar que seja penalizado com o aumento da avaliação do grau do risco FAP, que por sua vez vai resultar em um maior recolhimento de tributo para o RAT. Além disso, o empregador não quer criar prova de algo que poderá ser usado contra ele em uma ação regressiva. Um outro direito decorrente do acidente de trabalho e doença ocupacional está vinculado à estabilidade provisória ao emprego de 12 meses após o afastamento do trabalho, ou seja, após o retorno ao trabalho, o empregado não pode ser demitido nos próximos 12 meses. Caso seja demitido, nesse período caberá ação de reintegração ao trabalho. Destaco ainda também que o recolhimento do FGTS pelo empregador é obrigatório sobre todo o período de afastamento, assim como a manutenção de benefício como convênio médico, tickets, alimentação e refeição, entre outros que estejam previstos no acordo coletivo ou na convenção coletiva. Além disso, em caso de afastamento por incapacidade, é importante lembrar que o empregado acidentado ou em doença ocupacional deve receber o benefício social previdenciário por incapacidade temporária ou por incapacidade permanente, a depender do caso. Importante esclarecer que o trabalhador que sofreu um acidente de trabalho e ficou com sequela tem direito ao recebimento de auxílio-acidente, que vai compensar de forma indenizatória as consequências do acidente que, por exemplo, pode prejudicar a progressão do trabalhador na sua carreira. Atenção para o fato de que o auxílio-acidente pago pelo INSS não prejudica o empregado acidentado de continuar trabalhando, o que muitas vezes é ignorado pelos segurados. Um outro direito importante decorrente do acidente de trabalho é a possibilidade de se pleitear na justiça a reparação por danos morais, em razão da culpa do empregador que negligenciou normas de segurança no ambiente de trabalho ou desrespeitou as restrições médicas apontadas por médico particular do empregado. Esses casos geram direito à indenização por danos morais. Além desses, os acidentes em atividades de alto risco geram o dever de indenizar em razão dos danos morais de forma objetiva, isto é, sem necessariamente ter que provar a culpa do empregador. Em outro giro, também é devido o ressarcimento por danos materiais suportados pelo empregado acidentado ou doente em razão de gastos médicos, cirúrgicos, fisioterápicos ou quaisquer outros com ligação ao acidente ou doença ocupacional, como por exemplo a redução salarial decorrente do recebimento do benefício previdenciário por incapacidade temporária, que não será correspondente necessariamente igual ao salário. Por exemplo, para ficar mais claro, caso de remuneração variável, o empregado recebe um comissionamento por vendas, por exemplo, o benefício previdenciário não será considerado o valor, o que resultará em uma perda salarial que deve ser fruto de uma reparação indenizatória. Por fim, é relevante enfatizar que, após o período de afastamento, o empregado acidentado tem direito que o ambiente de trabalho seja adequado às suas limitações e restrições médicas, compatíveis com o exame médico ocupacional de retorno ao trabalho. Inegável que o assunto tratado aqui é muito vasto e não pretendo, em tão poucas palavras, exaurir o tema acidente de trabalho. Seria necessário muito mais tempo. Contudo, acredito que tenha sido suficiente para expor os direitos, ainda que resumidos, mais importantes sobre a matéria, tanto previdenciária como auxílio-doença, acidentário, atual benefício previdenciário por incapacidade temporária ou benefício previdenciário por incapacidade permanente, como trabalhistas, estabilidade provisória do emprego,
reparação de danos morais e materiais, obrigações no recolhimento do FGTS, entre outras matérias que abordamos aqui nesse curto vídeo. A intenção é expor a matéria de forma sucinta para você saber seus direitos, procurar fazer valer. Um grande abraço para vocês. Por favor, deixem suas dúvidas, seus comentários.